Muito boa noite aos irmãos e amigos que nos acompanham através aí do YouTube. Que bom que você está conosco. Se você já então está nos vendo aqui, dê um joinha. Eu estou aqui com o chat aberto, eu consigo visualizar quem é que está falando conosco. Nós estamos transmitindo hoje em duas vias, em dois canais. Hoje estamos transmitindo então pelo YouTube e também inaugurando, a nossa transmissão pelo YouTube. E estamos começando também a transmissão pelo Facebook. Já falei ao pessoal do Facebook, estou falando agora aqui e também ao pessoal do YouTube. Já temos muitas pessoas que estão conosco. Vou começar aqui pela listagem do YouTube. O irmão Alessandro Costa, o nosso professor de informática, aquele que está nos ajudando a viabilizar então esta questão das duas transmissões. Muito obrigado, Alessandro, pelo trabalho que você faz nos bastidores e o trabalho de ontem à noite, quando até tarde da noite ficamos aqui ensaiando e trabalhando com a questão do YouTube. Está conosco também a irmã Elizabeth, através do YouTube. Irmã Elizabeth, irmão Dirceu, temos orado, viu, irmão Dirceu, por vocês, não tenha dúvida disso. O irmão Orlando também está conosco pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Agora está aumentando a lista aqui dos youtubers. O Joaquim também, boa noite, pastor, amém, Deus abençoe sempre, amém. E a irmã Ana Lúcia Carmo também aqui, aparecendo aqui então na nossa transmissão pelo YouTube. Já aqui na listagem do Facebook, eu acho que a maioria talvez não sabia também que íamos transmitir diretamente pelo YouTube, mas temos também um bom grupo aqui de irmãos conosco. O irmão Douglas Luz, seja muito bem-vindo, Douglas. A irmã Neia Retameiro também, seja muito bem-vinda. A Silvânia Ferreira. O irmão Paulo lá, de Itapeva. A irmã Renata Cristina, seja muito bem-vinda, irmã. O Claudevan, que não perde uma, seja muito bem-vindo também, viu, Claudevan? A irmã Renata Cristina. O irmão Adriano Lima conosco. A irmã Adriana Lorenzon, minha amiga lá de Ourinho, seja muito bem-vinda. A Simone, como sempre, conosco também. A irmã Luciana Gomes, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a todos. O irmão Vanderlei também conosco. Queridos, eu gostaria de fazer então aqui já dar uma ideia a você, que você então escreva já aí na sua linha de texto aí, você já escreva então a sua mensagem de pedido de oração. Lembrando que hoje é uma quarta-feira, nós vamos trabalhar então com os pedidos de oração, tá bem? Eu gostaria que você fizesse então os seus pedidos aí, já deixasse, você não precisa ainda disparar aqui na nossa timeline, mas vá aguardando, porque em algum momento nós vamos fazer então aqui juntos esses pedidos, pedindo a Deus que venha então nos abençoar também nessas nossas necessidades, ok? Muito bom. Chegando mais algumas pessoas aqui então no YouTube. A irmã Eliane normalmente assiste pelo Facebook, hoje ela está lá no YouTube, né? A irmã Luciana Santana também conosco. O irmão Nelson Mazzoni, sejam todos muito bem-vindos, tá bem? Que vocês sejam abençoados aí, então, esta noite. Ok, irmãos, nós vamos então começar então aqui escutando, ouvindo aqui então uma música, essa música que normalmente nós cantamos nas quartas-feiras. Os irmãos aqui talvez não poderão visualizar aqui a música, quem está no YouTube vai poder visualizar, tá bem? Mas mesmo assim os que estão no Facebook poderão ouvir a música e sem dúvida nenhuma cantarmos juntos, tá bem? Então, falar com Deus é a nossa música. É o cântico que temos cantado todas as noites, todas as quartas-feiras. Cante conosco, cante animado, louvando e exaltando o nome do Senhor.
irmãos que estão assistindo pelo Facebook estão ouvindo a música? Seja louvado, Deus seja exaltado sobre a nossa vida. Deus seja louvado, irmãos, Deus seja exaltado sobre a nossa vida. É sempre uma alegria, uma bênção, né? A gente poder ouvir a palavra de Deus e cantar louvores ao Senhor, sem dúvida nenhuma, uma grande bênção. Muito bem, amigos, agora é o momento então dos nossos pedidos de oração. Vocês poderão fazer o seu pedido. Eu percebi que já chegaram alguns pedidos aqui na timeline aqui do YouTube. Ainda não chegaram os pedidos ainda ali do Facebook, mas você pode fazer a partir de agora, então colocar na listagem, nós vamos ler, nós vamos então orar juntos, pedir a Deus que venha abençoar essas nossas lutas, essas nossas preocupações e dar-nos a certeza de que Ele vai estar conosco sempre. Você quer então colocar aí? Coloque então aí na minha timeline aqui, eu vou começar a ler, tá bem? A irmã Elizabeth, através do YouTube, ela diz assim: eu peço oração pelos meus filhos, Adelita, Marcelo, meu neto Lorenzo, Miguel e Marina, e pelos filhos do Dirceu, Daniel e Mauro. Com certeza, irmã Elizabeth, Deus te abençoe, tá bom? Nós estaremos orando por esses pedidos. Vamos ver se já chegou algum aqui. Chegou também a irmã Valdineia, irmão Vanderlei, lá de Itaberá. Eu peço oração em favor de Manuel Eugênio. Eu estudei a Bíblia com ele, trouxe ele para a igreja, mas em pouco tempo ele se afastou. Claro, irmão, então vamos orar então pelo Manuel Eugênio, tá bem?
Oremos então por esse pedido. Deixa eu ver aqui o próximo que aparece aqui então. O irmão Paulo Rocco. Boa noite, pastor. Boa noite para você também, irmão Paulo. Bem melhor a transmissão pelo YouTube. Opa, que legal. Que bom que você dá esse retorno para a gente saber que está melhorando, né? Nós vamos aprendendo. Com o tempo nós vamos aprendendo. O irmão Carlos Antônio diz assim: peço oração pela família, tá bem? O irmão Dirceu Madalena, irmão Dirceu Madalena é meu tio, tá bem? Irmão do meu pai, da família, então paterna. Ele tá me mandando aqui um beijo, um abraço. Deus abençoe o senhor também, viu, tio? Tá bom? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso grupo de oração. O José Eduardo de São Tiago gostaria de pedir oração pela Eliana e sua família que perderam o pai. Oração pelos idosos que estão sozinhos na quarentena, sem dúvida nenhuma. Eu vou ver mais algum aqui que aparece aqui então no Facebook. Irmã Valdineia, oração por nós, por nossos filhos e também por uma cunhada que não está muito bem. Irmã Sandra Regina, eu peço oração por minha família e principalmente pela minha filha, que está bem longe, claro, da saudade, né, irmã Sandra? Sem dúvida. Muito bom, deixa eu ver mais algum aqui do Facebook. Irmã Sandra Regina, eu peço oração por minha família e principalmente pela minha filha. Essa aqui eu já havia até falado, desculpa, irmãos, acabei repetindo aqui. Irmã Ana Camargo, peço oração pelos meus irmãos que ainda não são da mesma fé. Vamos orar. Irmã Ana, eu tive a oportunidade de batizá-la lá em Itaberá, né? E assim estão chegando muitos pedidos de oração. O irmão William Bueno. Boa noite, pastor. Boa noite a você também. Peço oração para minha família e principalmente para o meu irmão Wellington e minha cunhada Aline. Tá bem? Muito bem. Iremos orar então, irmão William. Alice Souza, agradeço por meu filho. Faz 36 anos. Ele fez hoje então, né, irmã Alice? É isso, né? Ana Lúcia do Carmo, pastor, eu peço oração pelo meu filho, ele arrumou trabalho em São Paulo e eu peço para que Deus proteja dessa pandemia, pois só lá ele conseguiu trabalho. Nossa, irmã Ana Lúcia, realmente é um milagre alguém conseguir trabalho nesse período que estamos vivendo agora, é um verdadeiro milagre, né? Irmã Fernanda, gostaria de pedir oração pela minha mãe Sueli. Tá bem, oremos então pela irmã Sueli, né? Mais alguns pedidos aqui da irmã Simone, agradecimento a Deus pelo cuidado e proteção, sem dúvida nenhuma, irmã. O irmão Kaique está assistindo conosco também, a irmã Silvia Nascimento, peço oração por minha vizinha, que vai ganhar neném por esses dias. Peço oração pelos meus irmãos, João Paulo e Leandro, que estão afastados da igreja. Ok. Irmãos, eu não pedi no comecinho, mas eu vou pedir agora que você compartilhe então esta live, tá bom? Tanto para os que estão aqui no YouTube, transmitirem a sua então através aqui daquele link que eu enviei, e aqui então no Facebook transmitindo então numa transmissão direta. Aí você pode formar um grupo para que o pessoal também assista aí, né? Ok, a irmã Camila Oliveira, ela está dizendo assim: peço oração pelos meus irmãos, João Paulo e Leandro, que estão afastados da igreja. O irmão, deixa eu ver aqui, Kaique Júnior, peço oração em favor do meu tio, que está com problemas. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. Irmã Rosa Queiroz, peço oração pelo meu pai Antônio, que está bem debilitado, e por meu irmão Miguel, que está desempregado. Ok, deixa eu ver se chegou mais algum pedido aqui, irmãos, no YouTube. A irmã Renata Retameiro, bem melhor pelo YouTube. Que legal, irmã Renata. É bom também ter esse retorno seu aí, para a gente saber, né, que de repente é melhor assim. O chat aqui do YouTube, ele não é tão prático quanto o chat do Facebook, mas mesmo assim dá para a gente ir se comunicando, né? Eu só não tenho condição de fazer agora, responder agora, então, as coisas que vocês estão postando aqui, mas depois com carinho eu vou ler todos eles, tá bom? Deixa eu ver, irmão Júnior Quevedo, seja muito bem-vindo. Pela minha esposa, irmão Quevedo está pedindo, e pelas minhas filhas e minha irmã que trabalha na enfermagem. É verdade, as pessoas da saúde
realmente, irmãos, quanta dificuldade eles estão enfrentando, né? Irmão Hélio Francisco, boa noite. Pastor Emerson, boa noite para o irmão também. Irmão Will. O irmão Will, acho que estava assistindo aqui no YouTube, acho que ele foi lá para o Facebook, acho que ficou melhor, né? Irmã Rosana Rosa está conosco. Temos mais algumas pessoas, muitas pessoas aqui conosco assistindo, então, pelo YouTube, tá bem? Ok, irmãos, que alegria ter todos esses irmãos queridos aqui. Acabou de entrar também aqui o meu tio, o irmão Dario Aparecido Madalena. Seja muito bem-vindo, viu, tio? Tá bom? Seja muito bem-vindo a este grupo de oração. Mais alguém gostaria de mencionar alguma coisa aí? A irmã Luciana está pedindo pela saúde emocional, tá bom? Para que ela tenha... deixa eu ler o pedido na íntegra. Peço oração por minha saúde mental, vou evitar... está vendo estas notícias que tem me deixado impressionado. Com certeza. Quanto mais a gente assiste desgraças, mais a nossa mente fica impressionada, né? Eu acho que é bom a gente se resguardar, porque as notícias elas são praticamente as mesmas todo dia, só vai aumentando a proporção e a desgraça que a gente às vezes assiste. A nossa atenção é melhor estar na palavra de Deus, estar nas coisas de Deus, em oração, sem dúvida nenhuma é bem melhor, né? Ok. O meu tio Dirceu está pedindo então pela tia Dirce. Nós vamos orar também então pela tia Dirce, tá bem? Ok, meus queridos, que legal termos essa oportunidade de termos então aqui em duas plataformas a gente conseguir se comunicar, a gente conseguir se falar. Eu espero, irmãos, que realmente a gente consiga ir melhorando estas questões a cada dia, né? Para que o nosso culto ele se torne mais eficiente, né? E eu não sei até quanto tempo, né, irmãos? A gente não sabe quanto tempo nós vamos ter que nos falar através de Facebook, de YouTube e outras plataformas, porque não se tem certeza, né, de quando é que as coisas vão entrar no seu devido lugar. Mas uma frase que eu ouvi hoje, eu acho que é uma frase que a gente precisa pensar, né? De um médico. Esse médico é um conceituado médico aqui no Brasil, e ele disse assim: o mundo pós-pandemia será diferente. Então nós temos que nos preparar realmente para um mundo novo, para uma realidade nova, né? E a gente precisa se preparar principalmente depositando a nossa vida nas mãos de Deus, tendo a certeza que Deus vai dirigir a nossa vida. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui, e aí então nós já iremos entrar com a oração e o estudo da palavra, né? O Eric Ferreira, ele está dizendo assim: pastor, ele está pedindo o nome do meu canal aqui. Tá bom, se alguém puder passar para ele, é o Eric Ferreira, lá da igreja do Cajuru, tá bom? Está conosco também o irmão Sérgio Pineda. O irmão Sérgio é lá da cidade de Botucatu. A gente se conheceu ainda muito tempo atrás, ainda quando eu era muito menino. Ele já era um pouco mais velho do que eu, né? Mas nos conhecemos lá atrás, há muito tempo mesmo. Seja muito bem-vindo, viu, irmão Sérgio? E deixa eu ver, um primo também, a minha família vindo para cá, hein? Anderson Nakazato Madalena, boa noite, peço as bênçãos de Deus nas questões profissionais, pela minha vida e também pela vida espiritual da minha família. Sem dúvida nenhuma, primo, vamos pedir a Deus que realmente faça a diferença em nossas vidas, né? Ok, meus irmãos, eu quero então agora pedir a você que feche os seus olhos e nós iremos orar a Deus, pedindo a Deus as bênçãos então por esses momentos do estudo da palavra. Bom Deus, nosso grande Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o seu nome sobre a nossa vida. Nós não temos nenhum mérito ao nos ajoelharmos ou mesmo assentados, pedirmos alguma coisa ou exigirmos alguma coisa da parte de Deus. Porque tão pecadores que somos, destituídos da sua presença, distantes do Senhor muitas vezes, fisicamente, não espiritualmente, mas fisicamente, nós não temos absolutamente méritos em pedir alguma coisa. Mas quando nós nos lembramos do sacrifício de Cristo Jesus, o que Ele fez para nos salvar, nos alegramos no Senhor, e aí então nós entendemos que através de Jesus
nós podemos nos achegar até o trono da graça. Aqui estão seus filhos, Senhor Deus, ou pelo menos uma parte deles. Muitas pessoas estão em oração, via internet, nesta noite, nos dias de culto, porque é a forma como nós temos agora de nos comunicarmos. Ó Pai, por favor, queira abençoar a cada um na sua esfera e na sua luta, Senhor. Algumas pessoas estão desempregadas, algumas pessoas estão lutando pelo pão, algumas pessoas, Senhor Deus, estão lutando pela vida, porque estão doentes, ou por uma doença, pela Covid, ou por outra doença qualquer. Por favor, ó Deus, tenha piedade e misericórdia dos teus filhos. E abençoe para que cada um deles possa estar sendo visitado pelo Senhor. Aos nossos parentes e amigos que estão distantes de nós, nós queremos te suplicar a tua bênção e a tua direção também. Que o Senhor nos abençoe, nos dirija no estudo da palavra desta noite. Nós queremos ter um momento com o Senhor, portanto, que isso realmente seja para a honra e glória do seu nome. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, amigos. Vou convidar você, então, para ir para o estudo da palavra, ok? E eu vou mencionar a você aqui, se eu pudesse dar um tema para o estudo dessa noite, para a pregação dessa noite, para esse momento do estudo da palavra de Deus, eu daria assim, olha, o título do meu sermão seria assim, olha, fuja do pecado como você foge do coronavírus. Esse seria o tema que eu daria para a mensagem dessa noite. Você tem saído à rua, tem ido pelo menos ao mercado uma vez por semana, tem ido à padaria, ou tem ido, quem sabe, a comprar frutas, né, verduras, pelo menos uma vez por semana você tem saído da sua casa? E quando você sai da sua casa, qual é o sentimento que você tem, né, ao sair do portão da sua casa para fora? Qual o sentimento que você tem quando você precisa realmente de qualquer maneira sair de casa, porque todos nós estamos evitando sair de casa, né? Mas às vezes não tem o que fazer, né? Nós não temos outra alternativa, nós temos que sair em virtude da nossa sobrevivência. Algumas pessoas têm saído não para fazer compras, não têm saído para resolver estas questões de banco ou outras coisas. Algumas pessoas têm saído porque elas precisam de recursos, estão correndo atrás, trabalhando para conseguir recursos. Agora, tanto o primeiro grupo quanto o segundo, desses serviços mais essenciais, aqueles que estão na rua, ou como aqueles que de repente aí estão apenas saindo esporadicamente, qual é o sentimento que você tem quando você sai da sua casa? Eu, particularmente, eu sinto uma insegurança muito grande. Eu tenho uma insegurança no meu coração, porque eu fico pensando assim, aonde eu toquei? Aonde eu relei? Será que eu relei em algum lugar que de repente está contaminado? Não é? Eu coloquei no meu carro um vidro de álcool gel, um vidro de meio litro de álcool gel, está assim do lado da porta. Coloquei também alguns lencinhos de álcool gel, porque esses lencinhos servem para limpar o batente, para limpar câmbio, para limpar freio de mão, para limpar volante. E quando eu saio, eu vou para algum lugar, quando eu entro dentro do meu carro, antes de qualquer coisa, antes de tocar no volante, antes de tocar em qualquer lugar, eu limpo as minhas mãos, ou quase lavo as minhas mãos com álcool gel. E aí depois eu vou começar a tocar nas coisas, na chave, nisso e naquilo. Mas mesmo fazendo este exercício, ou tomando esse cuidado, eu fico ainda pensando, será que eu esbarrei no volante, esbarrei em algum lugar aqui que passou, transmitiu aqui, então, os vírus para o meu carro? E aí pego aquele lencinho e vou limpar. Tem algumas partes do carro que estão até brancas já, de tanto álcool ali que está recebendo, né? Mas é a preocupação que a gente tem, é a luta que a gente está enfrentando. Quando a gente sai de casa, a gente já fica pensando. Quando eu volto para casa, por exemplo, quando eu estou na rua, eu fico pensando na volta para casa. Como é que eu preciso fazer?
Então, os detalhes que eu preciso fazer quando eu voltar para casa. E aí, quando eu volto, eu chego em casa, já tiro o meu calçado na porta da casa, eu acho que todos têm feito isso também, não é? E aí, ali fecho a porta, entro para dentro, fecho a porta e já começo a arrancar a camiseta, a calça, a meia, tiro tudo que pode tirar e aí vou direto para o banho. Tomo um banho e aí eu pego um sabonete, esfrego os meus olhos, esfrego o meu rosto todo. Eu fico pensando assim, será que eu preciso de mais algum cuidado? Será que eu preciso me esforçar ainda mais para conseguir alguma coisa aqui, para me defender então desse vírus? E eu acho que são coisas humanas, né? Coisas da nossa cabeça. A gente sabe que a nossa maior proteção não são os nossos cuidados. Eu mencionei isso, inclusive, na semana passada. A nossa maior proteção é o cuidado de Deus. É o que Deus é capaz de fazer, mesmo em frente a uma pandemia. E eu sempre me lembro daquele texto, irmãos. Esse texto não me sai da cabeça. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas claro, o que nós podemos fazer como seres humanos, a gente deve fazer. Sem dúvida nenhuma, precisamos fazer. Então não é errado também eu tomar devidas precauções, não é? Para que eu, quem sabe, consiga manter aí a minha higiene, né? E eu não seja um transmissor, eu coloco também máscara, eu não saio de casa sem máscara absolutamente, né? Esses dias eu coloquei até um óculos de sol para que até os meus olhos eles ficassem protegidos ali. Mas, meus queridos, a nossa maior proteção é o cuidado de Deus, é a bênção de Deus, é o Senhor que vai à frente, é o Senhor que vai ao nosso lado, é Ele nos cobrindo com a sua proteção. Isso é a maior bênção de todas. Mas, meus queridos, o título é, então, como eu mencionei para vocês, fuja do pecado como você foge do coronavírus. E eu queria que você analisasse, você pensasse realmente dos cuidados que você tem com o coronavírus e que esses cuidados deveriam ser reproduzidos para aquele que está vivendo nesse mundo, mas não quer ser desse mundo, não quer viver no pecado. Existe aqui um texto da Bíblia, o de Gênesis no capítulo 39. Você está com a sua Bíblia aí? Eu gostaria que você então pegasse a sua Bíblia e que pudéssemos ler juntos. É Gênesis capítulo 39, Gênesis 39, o verso 10 ao verso 12. O capítulo 39, ele fala de José na casa de Potifar, ok? Então esse é o contexto. Eu creio que todos os que estão assistindo aqui, se você não conhece bem a história de José, eu então diria a você, assim que terminarmos o nosso momento com Deus aqui, você pegar a sua Bíblia então e quem sabe você ler os capítulos que vêm antes do capítulo 39 e, se possível, alguns capítulos que vêm depois também, para você entender o contexto melhor da história de José, né? Mas José, eu vou resumir em poucas palavras. José ele foi então vendido pelos seus irmãos para uma caravana de egípcios, porque os irmãos tinham muito ciúme dele em virtude de sonhos que ele recebia da parte de Deus, que ele seria maior do que os irmãos. Era o filho mais querido do pai, então claro que isso trazia um ciúme tremendo ali, né? Mas José então agora ele chega no Egito e ele é vendido para Potifar, ele está na casa de Potifar. E o interessante é que José ele tinha uma excelência, José ele tinha o Espírito Santo convivendo com ele no coração, era uma coisa impressionante o que esse menino, que era menino realmente quando ele chegou, né, no Egito. E eu fico pensando, né, que meninos em geral têm a sexualidade aflorada na pele, né? Nós temos realmente assim aqueles que são os que são mais jovens, né? Têm assim muita dificuldade às vezes de lidar com a sua sexualidade, porque muitos jovens aí, muitos meninos, talvez assim, em virtude desta fragilidade, tem se enveredado por caminhos meio perigosos, né? Quem sabe avançando ali, infelizmente, por caminhos que o Senhor não deseja.
Tá muito difícil hoje em dia você levar um jovem ao altar, ou jovens, dois jovens ao altar, e jovens que nunca tiveram relação sexual. É muito difícil você levar estes jovens. É muito complicado levar esses jovens ao altar. Eu vi que aqui o Facebook parece que deu aqui parece que deu uma parada aqui, né? Mas eu vou repetir esse trechinho então para aqueles que perderam, quem sabe, aqui a última fala minha. Mas eu estava dizendo que nos dias de hoje é muito difícil de um pastor fazer um casamento de jovens que nunca tiveram relação sexual. A sexualidade parece que ela é meio cultural e ela faz parte do nosso contexto, de um mundo sexualizado, de um país sexualizado. E José, quando foi levado à casa de Potifar, José então começou a fazer parte ali do dia a dia da casa dele. José era alguém de confiança e tomava conta ali das coisas que aconteciam, né? Era um servo, mas era um servo que era um servo de confiança ali de Potifar. E a Bíblia menciona que, infelizmente, a mulher de Potifar, ela começou a olhar com olhos diferentes para José. José ainda muito jovem, talvez José um belo rapaz, não é? Um bonito rapaz, chamou a atenção então da esposa de Potifar. E ela, durante algumas vezes, ela tentou então seduzir José. E você imagina que tipo de coisas a esposa de Potifar fazia, né? Se insinuando a José. Quem tem dificuldades nessa área sexual sabe do que eu estou dizendo. Uma mulher se insinuando para um homem, uma mulher bonita. E Potifar sendo alguém grande também no Egito, claro, não deveria ter uma mulher assim, bastante atraente, bastante bonita. E como é difícil para um homem que tem dificuldades nas questões sexuais se manter puro quando uma mulher está se insinuando para ele. E eu creio, irmãos, que essa deveria ser talvez uma das grandes, talvez tenha sido uma das grandes provações para José, né? Porque José era ser humano como todos nós. José tinha sua sexualidade como todos nós, né? E eu fico imaginando, né, aquela mulher se insinuando para ele, quem sabe com roupas curtas, não é? Uma mulher, quem sabe, muito bem cuidada, muito bem tratada por ter dinheiro, por ter recursos, agora se insinuando a José. E José se mantendo calmo, José se mantendo sereno frente a esta tentação. O verso, eu falei para vocês, o capítulo 39, verso 10 ao verso 12, e o texto diz assim, olha, leiam comigo aí. Embora ela instasse com José dia após dia. Não foi apenas uma vez que José foi tentado. Não foi uma vez que ela se insinuou a José. Então, ela se insinuava a José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos. Desprezava então as palavras, desprezava a insinuação dessa mulher, não é? Para se deitar com ela ou estar com ela. Verso 11 agora, leia comigo aí. Certo dia ele entrou na casa para atender os seus deveres, e ninguém dos da casa se encontrava presente. Olha aí. Está aqui montada uma cena, está montado um cenário para que tudo desse errado para José. Porque talvez, você sabe que esta questão do foco aqui do texto bíblico é um negócio interessante, né? Porque tem um provérbio que diz assim, que nós somos o que somos quando ninguém está olhando, quando ninguém está nos vendo. Nós temos uma espécie de duas personalidades, né? Uma personalidade que é apresentada quando todo mundo está vendo, quando todo mundo está olhando, e uma personalidade que é apresentada quando eu estou sozinho, quando eu estou num ambiente, quem sabe, privativo, não é?
E José, ele poderia ter racionalizado ali, pensado assim, mas está todo mundo fora, o meu senhor está fora, os servos estão fora, eu estou sozinho com a esposa de Potifar aqui. Uma única vez, não haverá problema. Que problema isso pode trazer? Ninguém nunca vai ficar sabendo. Ela também não vai confessar, não vai dizer, porque se ela disser isso vai ser ruim para ela também. Portanto, isso vai ficar no anonimato. E uma das coisas que eu percebo que o pecado nos faz é sempre imaginar que os nossos pecados vão ficar no anonimato. Lembra-se de Moisés, por exemplo, quando ele matou o egípcio? A Bíblia menciona que ao matar o egípcio, ele enterrou o egípcio então ali na areia, imaginando que aquela situação iria ficar no anonimato, não é? Quem sabe Caim, quando matou o seu irmão Abel, quando ele responde a Deus, sou eu o guardador do meu irmão? Talvez no coração de Caim aquilo pudesse ficar no anonimato. E tantos outros casos, tantas outras histórias que a gente vê na Bíblia, de pessoas que imaginavam que os seus pecados não viriam à tona. E uma das coisas que a gente aprende sobre o pecado, eles vêm à tona, ou se eles não vêm, porque é o normal acontecer, não é? Os pecados virem à tona. Eles podem demorar para vir à tona, mas eles aparecem. Algum dia eles vão aparecer. Eu me lembro, por exemplo, de uma igreja que eu fui pastor em São Paulo. E estava participando ali de uma reunião de comissão, quando foi tratado um assunto que deixou todo mundo assim muito chateado com aquela história, né? Porque nós então ali tratamos de um caso de adultério de mais de 20 anos. 20 anos. A diretora da escola sabatina, que era casada e tinha filhos, envolvido com um dos anciãos da igreja. Mais de 20 anos. Não foi um acidente, não foi uma coisa que aconteceu, quem sabe, num momento pontual, num único deslize ali das duas pessoas. Não foi assim que aconteceu. Foi um pecado acariciado. Foi um pecado que foi levado durante muito tempo, muitos anos o pecado foi levado. E isso nos chateou bastante, porque eram pessoas de bastante visibilidade na igreja, eram pessoas que todo mundo conhecia, né? E tratar desse assunto publicamente, porque o assunto veio à tona, porque a irmã ela não suportava mais viver daquela forma, ela procurou o pastor e confessou tudo. Disse assim, pastor, fazem 20 anos que nós temos um caso. Eu não aguento mais essa situação, eu não quero mais esconder os meus pecados, eu não quero mais viver da forma como estou, porque eu preciso me acertar com Deus. Ainda bem que isso aconteceu, não é? Ainda bem que essa irmã teve esse arrependimento e confessou o seu pecado. É isso que precisa acontecer, né? E sair, é confessar e abandonar o pecado. É isso uma das coisas que a gente precisa avaliar, né? Não é só confessar, porque tem gente que confessa o seu pecado, mas continua no mesmo pecado. Como é que a gente pode imaginar que a gente um dia vai se libertar de um pecado que eu confesso, mas que eu acaricio? Eu não posso viver acariciando pecados. E José, ele tinha uma conduta excepcional, ele tinha uma conduta exemplar, que nos serve realmente como referência. O verso 12 diz assim, olha, que a esposa de Potifar, ela pegou a capa, não é? Dizendo, deita-te comigo, forçando José àquela situação. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Se algum dia você contar uma história dessa para algum jovem que não tem Deus, ele talvez dê bastante risada. Porque parece que essa ideia machista, né? A gente precisa provar a nossa virilidade. Tem gente que pensa dessa forma, né? Que o homem ele precisa provar a sua virilidade. E quanto mais viril o homem, mais mulheres ele vai ter, mais envolvimento com mulheres ele vai ter. Não é esse o pensamento de Deus. Não essa é a vontade de Deus.
mas era o exemplo de José e o que o José ele acabou fazendo. Veja agora aqui, olha, diz que José então deixou a capa e fugiu escapando para fora. Quando ele viu que ele deixara a sua capa em suas mãos e fugiu para fora, chamou pelos homens de sua casa, agora está falando da esposa de Potifar, vede, trouxe-nos meu marido esse hebreu para nos insultar e veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz e ainda estava agora destruindo a vida de José. Irmãos, e parece que as histórias se repetem, porque o pecado ele é sempre muito atraente, chama a nossa atenção, talvez brilhe os nossos olhinhos, não é? Mas quando cedemos à tentação, aí nós talvez avancemos na questão do pecado. E o problema maior, o problema de tudo, depois de tudo, é que quando avançamos no pecado, Satanás ele tem uma arapuca pronta para nos agarrar e para terminar, para tentar nos destruir por completo. E foi essa tentativa, mesmo José se mantendo puro, firme e fiel. A tentativa de Satanás era: vou destruir esse rapaz por completo. Agora, irmãos, tem um verso aqui interessante. Eu gostaria de ver aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho mais à frente. Diz que ela então falou ali com o seu marido Potifar, dizendo e contando aquela história, né? Dizendo que José havia atacado, quem sabe. Agora veja que interessante uma questão que aparece aqui no final do verso, né? Porque José ele tinha na sua mente que se deitar com a mulher de Potifar não era um pecado, não era uma traição apenas do seu senhor de Potifar, daquele que o havia trazido e agora, quem sabe, o tratava muito bem ali na casa. Mas o interessante é que ele entendia que aquilo era um pecado contra Deus. Como eu poderia pecar contra Deus? Eu cometer uma tamanha de uma torpeza contra Deus. Como eu poderia fazer isso contra Deus? E eu creio, irmãos, que isso é uma das coisas que permeia a vida daqueles que são vitoriosos contra o pecado. Porque quando nós entendemos que o pecado que praticamos não é o pecado apenas contra o próximo, ou contra o nosso próprio corpo, ou contra a nossa família, ou seja, com quem quer que seja que está perto de nós. Mas esse pecado, ele é um pecado contra Deus. Contra Deus o pecado. E isso faz toda a diferença na nossa percepção de pecado. Quando a gente entende que estamos aborrecendo a Deus, estamos nos rebelando contra Deus, isso faz a diferença. Porque é aquele que nos criou, é aquele que nos ama, é aquele que nos salvou. Irmãos, não é possível que a gente tenha essa tal liberdade de continuar pecando contra Deus e achar que está tudo bem. Por isso que o tema fuja do pecado como você foge do coronavírus. Fuja do pecado como você foge do coronavírus. E eu gostaria de ler ainda um último texto, Tiago capítulo 1, verso 14, verso 15, vai um pouco mais, quer dizer, agora praticamente no fim da Bíblia, né? Tiago, capítulo, deixa eu ver aqui, Tiago capítulo 1, verso 14, verso 15. Olha o que diz o texto aqui, olha. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Engodado seria enganado, né? Pela sua própria cobiça, né? Depois de haver a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Queridos, a gente sabe que sair na rua de qualquer jeito, sem proteção, sem nada,
não tomar o mínimo dos cuidados e estar no meio de aglomerações, isso pode fazer com que a gente seja infectado pelo Covid, e isso pode nos levar, inclusive, à morte. Isso é um fato. Existem pesquisas dizendo que mesmo as pessoas saudáveis podem chegar à morte. Porque isso depende do nosso sistema imunológico, a reação do nosso sistema imunológico. E de repente as pessoas que pensam que são saudáveis não são tão saudáveis assim, por ter, quem sabe, um sistema imunológico enfraquecido e não saber disso. E a pessoa pode realmente, quem sabe, chegar à morte em virtude do Covid-19. Muito pior do que a morte nesta vida é a morte eterna. Muito pior do que morrer aqui de Covid-19 é morrer do fogo eterno. Aquele fogo que não vai nos dar chance, ou aqueles que passarem por esse fogo não terão chance de ressurreição. Fuja do pecado muito mais. Eu complementaria o que estou dizendo aqui agora. Fuja do pecado muito mais do que você foge do Covid-19. Tome todos os cuidados. Que tipo de cuidados o cristão deve ter para não cair na tentação? Você tem muitos textos bíblicos, né, que nos ajudam a entender isso. Mas um dos principais que eu gosto é aquele que diz assim, olha, eu preciso cuidar das entradas da alma. Quando Davi diz assim, eu não vou colocar nada impuro diante dos meus olhos, né? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos estão contemplando, que os nossos ouvidos estão ouvindo. Nós precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que afeta a nossa fé. Se séries, vídeos, filmes afetam a nossa fé, a gente deve deixar isso de lado. Se determinadas músicas afetam a nossa fé, a gente precisa deixar isso de lado. E enfim, tudo aquilo que pode nos separar de Deus, a gente precisa abandonar. Não sei em quanto tempo o Senhor vai retornar, mas o fato é que o Senhor vai retornar. E por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que estamos sentindo ao nosso redor, das coisas que estamos visualizando, irmãos, eu não consigo acreditar num Deus que vai se demorar tanto ainda. Não estou aqui absolutamente marcando o dia da volta de Jesus. Mas cada um peca pela sua própria cobiça, por aquilo que os olhos veem, por aquilo que os ouvidos ouvem, ou por outros sentidos, que o atrai, que o deixa desnorteado, quem sabe. Irmãos, vamos pedir a Deus que nos norteie, e que esse norte seja realmente uma coisa definitiva na nossa vida. Que não seja uma coisa apenas de ser pontual. Uma hora estamos bem com Deus, outra hora não estamos mais, e aí caímos em pecado. A gente sabe, o cristão ele tem altos e baixos na sua fé, na sua vida cristã. Mas não precisa ser assim. Isso é uma realidade de grande parte das pessoas, mas não de todos. Todos somos pecadores, sim, todos somos pecadores. Mas nós não precisamos, irmãos, não precisamos ter altos e baixos na vida cristã. O ideal é se tivéssemos uma vida reta com Deus, constante com Deus. Isso seria o melhor para todos. Irmãos, eu gostaria de agora encerrar esse momento pedindo a você que feche os seus olhos, e nós vamos então aqui ter a oportunidade de, quem sabe então, fazermos a nossa oração particular. Entende? Você tem condição de fazer esta oração. Faça essa oração, meus irmãos, porque eu e você, nós precisamos de forças para vencer o dia difícil. E eu faço votos para que todos sejamos vencedores. Vamos orar a Deus, vamos pedir que Deus faça a diferença em nossa vida. Portanto,
Eu vou ficar alguns segundos aqui em silêncio, ok? Para que você faça a sua oração e diga: Senhor, eu quero vencer o mal, eu quero vencer o dia mal, eu quero vencer as ciladas do inimigo, eu quero vencer as ciladas. E peço que o Senhor venha abençoar a minha vida. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos então, e nós iremos orar a Deus, pedindo para que Deus ele seja o nosso libertador, o libertador dos pecados. Vamos orar. Querido e amado Deus, ao olhar para as coisas ao nosso redor, não há como imaginarmos, Senhor, que esse mundo ainda tem muita sobrevida. Porque as crises de um mundo destruído, elas aumentam a cada dia. A cada dia uma coisa nova. A cada dia uma coisa para nos adaptarmos. Realidades novas de um mundo em decadência. Ó Pai, se estamos vivos é porque o Senhor nos permite. Se estamos vivos é porque o Senhor tem mantido e sustentado a nossa vida. Ó Pai, mas por favor, nos dê forças para vencer o dia mal, nos dê forças para vencer o pecado. O inimigo vem com atrativos, ele lança as coisas que nos chamam a nossa atenção. E aí, Senhor Deus, quando estamos longe do Senhor, talvez sejamos presas fáceis. Mas nós não queremos ser assim. Nós queremos ser pessoas firmes, fortes, longe dos teus desígnios, da sua vontade. E nos dá certeza, Senhor Deus, que podemos viver uma vida reta, uma vida segundo o seu coração. Ó Pai, abençoe a cada um de nós. Cada um temos as nossas dificuldades. Cada um temos, infelizmente, talvez os nossos defeitos e aquilo que somos frágeis, pontos frágeis. Por favor, ó Pai, permita que esses pontos frágeis eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Que não hajam brechas em nossa vida para o trabalho do inimigo. Nos dá, Senhor Deus, o seu perdão. O Senhor Jesus em breve vai voltar a essa terra. Quando não sabemos, mas o importante é estarmos preparados. Nos motive a cada dia crescermos na graça do Senhor e acreditar que em breve realmente veremos o Senhor Jesus voltando para nos buscar desse mundo mau. Nós te louvamos, bendizemos o seu nome e pedimos a sua bênção para o restante desta semana. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. E Deus seja louvado, Deus seja glorificado em nossa vida. Deus abençoe você, meu irmão, que assistiu aqui pelo Facebook, tá bem? Você pode deixar algum comentário. Eu vi que me parece que, infelizmente, a tela travou em alguns momentos, né? Se isso aconteceu realmente, você deixa aqui a sua mensagem aqui, para que a gente possa melhorar em algum aspecto aqui, tá bom? Então, Deus abençoe você que nos assistiu pelo Facebook. Deus dê muitas bênçãos na sua vida esta semana e que sigamos motivados no caminho do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Quero desejar a mesma coisa aos irmãos aqui que estão nos assistindo pelo YouTube, tá bem? Sejam muito bem-vindos. É a estreia, então, desse canal aqui, com os cultos nesse canal, mas espero que tenhamos momentos com Deus, momentos satisfatórios com Deus. É claro que isso aqui não é o preponderante para uma vida vitoriosa em Cristo, porque a nossa comunhão pessoal com Deus é que faz a diferença. Mas que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua semana, e no domingo estaremos novamente aqui. Deus te abençoe, tá bem? Amém? Deus seja louvado e Deus seja